Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão estar me assistindo, né? Me vendo. E aos nossos irmãos da nossa igreja, a paz do Senhor. Queria deixar hoje uma palavra para meus amados que fala sobre a apostasia e as consequências, né, da apostasia, que é muito séria, né? É algo muito grave. Eu queria ler para vocês, segundo lá em Jeremias, capítulo 8, versículo 5, diz assim: Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano e não quer voltar. Quero ler agora o versículo 20, que diz: Já se passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Então, Deus usou o profeta Jeremias para falar à nação de Judá, ao pessoal, ao povo de Jerusalém, falando que eles estavam na apostasia contínua, e persistia no engano, não queria voltar. Tá? E muitos pensavam que estavam salvos e não estavam. Muitos pensavam que estavam bem e não estavam no caminho errado. Então o povo de Jerusalém, de Judá, estavam na idolatria, estavam seguindo o sistema por causa de seus líderes religiosos, de seus líderes políticos, que levaram, né, o povo para a idolatria, o povo, né, a amar o sistema, e o povo passou realmente a amar o sistema e não queria abandonar. Mesmo Deus levantando um profeta, Jeremias, para falar a verdade, e eles se negaram a voltar. Tá? E todo pecado há uma consequência, né? Quando o povo quando se quer isso e passa a amar isso, não quer se arrepender, não quer voltar, há uma consequência. E Deus falou que viria o juízo sobre aquele povo, o povo de Jerusalém. Que Deus enviaria Nabucodonosor, o rei da Babilônia, com seus exércitos, né, como juízo àquele povo. E como eles insistiram e continuaram no erro, então foi o que aconteceu. Nabucodonosor então invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, colocou Jerusalém abaixo, os muros abaixo, o templo abaixo, né? Muitos foram mortos, ficaram vivos, muitos, né, foram levados para o cativeiro, os poucos que ficaram lá morreram de fome, de doença. Tudo por causa da consequência da apostasia, né? De se negar a ouvir, de se negar a se arrepender, de se negar a fazer o que é certo. Louvado seja Deus. E é o que acontece hoje também aqui no Brasil. Estamos vivendo também como nessa época o povo de Deus aqui no Brasil, os evangélicos, o povo brasileiro, o povo evangélico brasileiro, os cristãos aqui do Brasil estão amando o sistema, estão amando o mundo e estão do lado do inimigo, tá? Defendendo o inimigo e não quer abandonar, não quer voltar para o verdadeiro evangelho, se nega, tá? Estão substituindo Deus pelo homem, por enganadores. E é preciso então haver arrependimento. É preciso que o povo evangélico brasileiro se arrependa, se humilhe, confesse e daí em diante volte a fazer o que é certo. Essas condições para voltar atrás para Deus, essas condições. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo não quer, né? E muitos hoje pensam que estão bem, mas não estão. Estão no erro, indo para o precipício e se negando a ouvir, se negando a voltar atrás. Isso é muito triste, tá? E aqui o Brasil, né, está vendo também o juízo de Deus, porque o povo está se negando a ouvir. Meus amados, essa palavra é uma palavra dura, mas é necessário. Quem quer ouvir uma palavra dessa? Quem? São poucos, né? Mas acontece que Jesus e os seus apóstolos, eles lutaram contra o sistema. Tá? Eles, por fazer a vontade de Deus, vontade do Pai, viver a verdade, tá? Eles foram contra o sistema e foram perseguidos, foram mortos por isso. Mas ficaram firmes nos propósitos de Deus até o fim, que Deus queria para eles. Tá? E a gente não vê isso hoje. Tá? A maioria das igrejas, graças a Deus que existe uma minoria, existe sim,
tá? Graças a Deus que não é 100%, mas existe um pouco ainda remanescente que faz a coisa certa, mas não tem voz, porque são pequenos. Né? A grande maioria, os grandes, né? Aqueles famosos, os líderes religiosos famosos, as igrejas grandes, a maioria se desviaram da verdade, seguindo políticos, seguindo um homem, tá? A idolatria, adorando um homem, venerando um homem. Isso é pecado. Então, Jesus e seus apóstolos lutaram contra o sistema. E cadê hoje a igreja lutando contra o sistema? Não, não é pelo contrário, estão amando o sistema, porque tem vantagem do sistema, né? Estão coladinhos, são amigos do sistema, amigos do inimigo. E o povo de Jerusalém naquela época, do profeta Jeremias, sofreram consequências muito duras, muito sérias por isso. Tá? Eles perderam a soberania do país, em consequência da sua apostasia, e se negar a ouvir, se negar a se voltar atrás, se arrepender, perderam porque Nabucodonosor, né, com seus exércitos invadiram Jerusalém, tomaram Jerusalém, conquistaram Jerusalém, colocaram Jerusalém abaixo, né, e muitos do povo foram mortos pela espada, quer dizer, pela guerra, outros pela fome, outros pela doença. Tudo isso foi consequência, né, da apostasia deles. Essa é a verdade. E hoje o povo de Deus, né, tá dando deram legalidade, né, ao inimigo a fazer o que quer com o Brasil, com o país, né, e não vê isso, não enxerga isso, e não se arrepende disso, acha que está tudo bem, e não está tudo bem não. Vem o juízo de Deus aí, o juízo de Deus vai chegar, já está chegando. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ninguém luta contra o sistema. Ninguém. São poucos. A minoria, mas não tem voz, que não são conhecidos. Né? Essa é a realidade. A grande maioria, entendeu? Precisa voltar para Deus, precisa voltar para Jesus, para as verdades bíblicas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos, todos não, né? Mas a grande maioria, né? Envolvido com o sistema, porque ganha, né? Tem vantagem com o sistema, né? Mas nós temos que estar preparados, irmãos. Eu digo você que está me ouvindo, nós temos que estar preparados para o que vem aí, tá? Vem juízo de Deus aí, se prepara para você suportar o juízo de Deus que está vindo. Preparo psicológico, preparo físico, né? Você ter aí uma alimentação saudável, também guardar, estocar alimentos não perecíveis, porque vai faltar, vai chegar o tempo que vai faltar no Brasil de maneira generalizada. Se prepara para o que vem aí, vem o juízo de Deus, vem, tá? E o juízo de Deus vem para que o povo de Deus, o povo evangélico, tá? Venham se arrepender, se humilhar, confessar e daí diante fazer o que é certo. É para isso que vem o juízo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo, meus amados, uma época de alta traição contra Deus. Os líderes religiosos de hoje traíram Deus. Deus levantou eles tornaram-se grandes, famosos, né, poderosos. Para uma época como essa, fazer o que é certo, lutar em favor de Deus, lutar em favor da palavra, né, caminhar o povo no caminho certo, a fazer o que é certo, mas não eles por amar o mundo, por amar o sistema, a glória do sistema, as vantagens do sistema, estão caminhando o povo para a destruição, caminhando o povo para o buraco. Essa é a realidade. Traição, traíram Deus, os princípios bíblicos. Essa é a verdade. Aleluia. Os líderes evangélicos estão levando o povo para a destruição, para o matadouro. A grande maioria levando o povo para o matadouro. Cuidado. Louvado seja Deus. E hoje, quem fala a verdade é rejeitado. Porque a grande maioria dos líderes religiosos fala engano, engana o seu povo. E a minoria, né, que não tem nome, é rejeitado quando fala a verdade. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O povo de Deus aqui no Brasil, né, o povo evangélico aqui no Brasil, não quer a ajuda de Deus, não. Aqueles que se dizem que são de Deus, aqueles que se dizem que são evangélicos, né, são gospel, não quer a ajuda de Deus, não quer não. Tá? Prefere idolatrar o homem, prefere idolatrar político, prefere idolatrar pastores, religiosos. O que é isso? Mas Deus está chamando a atenção. Deus está chamando o povo dele, o povo evangélico, o povo cristão de volta, né? E muitos estão se negando a ouvir, muitos estão se voltando contra a verdade.
por amar o mundo, por amar o sistema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui no Brasil, o juízo de Deus está vindo, está chegando. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O povo evangélico não quer ouvir, não. Quer não, se nega a ouvir, como aconteceu naquela época de Jeremias, tá? Olha, eu digo uma coisa para vocês, isso é muito sério, presta atenção no que eu vou falar agora. Se prepara porque a fome, a perseguição e a guerra civil vai chegar, tá? Vai chegar, o povo não ouve. Quando eu falo de fome, é uma fome generalizada, que muitos podem falar assim, mas há fome já no Brasil. Sim, há fome no Brasil, sim. Muitas pessoas passam fome no Brasil. Mas eu estou falando fome de uma maneira generalizada. Generalizada. Vai faltar dinheiro para comprar, vai faltar alimento para comprar de uma maneira generalizada. Então se prepara que a fome, a perseguição, a guerra civil está chegando. Mas o povo não quer ouvir, o povo que se diz de Deus, a maioria, né? Não quer ouvir. Preferem ficar idolatrando um homem, colocando um homem no lugar de Deus. Tá? E isso é apostasia. E apostasia, as consequências da apostasia é muito grave. Olha só o que aconteceu com o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Olha, quando chegou o juízo de Deus. Então, cuidado. Está chegando o juízo de Deus aqui também, aqui no Brasil. Por isso, louvado seja o nome de Jesus. E eu digo mais uma coisa. Brevemente, o povo vai lamentar. O povo vai sofrer. Tá? Por se negar a se arrepender e voltar atrás, a fazer o que é certo. Vai lamentar, vai chorar, vai sofrer. Tá? E não vai estar preparado. E não vai, o pior, não vai estar preparado. Essa é a realidade. Então, se prepara, meus amados. Se prepara. Olha, eu digo mais uma coisa. Muitos vão pagar o preço muito alto. Muitos vão pagar o preço, vão pagar com a própria vida. Muitos, por não ter acreditado. Tá? Aqui no Brasil, a grande maioria dos evangélicos traíram Deus. E vão pagar um preço muito alto, muitos com a própria vida. Essa é a realidade. Eu quero também agora deixar para vocês, ler para vocês, lá em Jeremias, capítulo 7, tá? Versículo 3, que diz assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. É isso que Deus quer do povo evangélico, melhorar o seu caminho. Mas para isso tem que reconhecer o seu estado. Para isso tem que reconhecer, saber que errou realmente, né? E se arrepender, e se humilhar, confessar, e daí adiante fazer o que é certo. Volte para Deus. Volte para Deus. Faça o que é certo daqui para frente. Tá? Se prepara, porque a vara da correção está vindo. A vara da correção de Deus está vindo. Tá? Para ver se o povo aprende. Né? E a grande maioria culpado que está no Brasil aí é o povo que se diz de Deus, é o povo evangélico, a grande maioria. Tá? E Deus vai permitir que coisas aconteçam no Brasil para que o povo evangélico, o povo cristão, venha assim ter condições de cair em si e se arrepender e se humilhar e daí diante fazer o que é certo. Então se prepara, mais uma vez, se prepara, que a vara da correção de Deus está vindo. Aleluia. Deus abençoe você, que você possa guardar essa palavra no teu coração, meditar nela, tá? E até a próxima, né? Fique com Deus, tá? Tchau. Amém.